Olá, opa, que bom que você está acessando o nosso segundo vídeo da série Método Dédalo, Coaching para Líderes. Se você assistiu o primeiro vídeo, você acompanhou a minha apresentação, como nasceu esse processo, que tem como objetivo, como missão, tornar acessível o processo de coaching para o maior número de profissionais que hoje ocupam o cargo de liderança ou desejam ocupar o cargo de liderança. E essa série está comemorando 10 anos da minha trajetória como coach, atuando em empresas, ajudando líderes no seu desenvolvimento profissional. E eu disse no primeiro vídeo que daria sequência a essa série falando sobre quais seriam os objetivos, quais seriam as habilidades que poderiam ser desenvolvidas num líder com o processo Método Dédalo. E hoje eu quero começar com uma habilidade que eu considero sendo a principal, a fundamental. Dentro da minha experiência profissional, eu acredito e tenho constatado, observado isso, que sem essa habilidade, um líder pode ter muitas dificuldades. E ele terá dificuldades, inclusive, para desenvolver todas as outras habilidades que eu vou tratar nos próximos vídeos. Eu quero falar hoje sobre inteligência emocional. Essa tal inteligência emocional, né? Que desde 1990, quando o psicólogo, pesquisador Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, de lá para cá nós temos falado sobre o tema. Ele inclusive já lançou outros títulos maravilhosos, dentre eles alguns que abordam a liderança e outros também livros, outros autores aí muito interessantes. Falar em liderança, falando em inteligência emocional para a liderança, é falar sobre a estrutura básica para um líder ter sucesso em sua carreira. E para iniciar esse tema, eu quero trazer uma contribuição do cientista Paul MacLean, que em 1970 abordou a teoria do cérebro trino. Essa teoria é muito interessante, porque nós temos uma pesquisa muito importante aí da neurociência, que nos traz a seguinte informação. Nós temos 3 cérebros, né? Nós, homens, a espécie, né? Mas nem sempre foi assim. Segundo as pesquisas de Paul MacLean, o homem primitivo tinha um cérebro pequeno. Essa é uma informação que acho que todos nós já ouvimos, já lemos. O cérebro do homem, ele era pequeno. Nós tínhamos um único cérebro até então, que é o cérebro chamado reptiliano. Reptiliano exatamente por quê? Porque os répteis têm o mesmo cérebro que o homem primitivo tinha. O cérebro que atendia às necessidades básicas de sobrevivência, de fuga, de ataque, porque a função do cérebro reptiliano é essa. E nós continuamos com esse cérebro importantíssimo, que nos protege de ameaças. Esse cérebro é importante desde o homem primitivo, para atender às necessidades de fome, frio. O homem se protegia da chuva, da tempestade, do sol, do frio. Ele se alimentava, ele fazia sexo, porque o cérebro tem esse objetivo, atender essas necessidades. Mas o homem foi evoluindo enquanto espécie e desenvolveu um segundo cérebro, o cérebro límbico. Esse cérebro somente os mamíferos têm, é o cérebro da emoção. É o que nos torna, né, capazes de nos emocionarmos, sentirmos, trocarmos afeto. Então, quando nós falamos só os mamíferos têm, logo nós podemos lembrar do animal de estimação, do gato, do cachorro. Quem tem um animal de estimação, ou quem já observou, né, quando nós nos aproximamos de um animal e temos uma relação de afeto e carinho com ele, ele também nos dá, ele contribui, né, abanando o rabinho, fazendo um carinho, pedindo um colo. Mas muitas vezes nós podemos observar também que ao nos aproximarmos de um animal, podemos encontrar um animal muito estressado, né, muito arredio, que às vezes late, tem medo. Muitas vezes esse animal pode ter sofrido alguma agressão e ele também pode nos agredir. Bom, ele é capaz de nos amar, assim como nós somos capazes de amá-lo também, ou amá-los, né? Os nossos bichinhos de estimação. Somente os mamíferos
desenvolveu, tem esse cérebro. Mas o homem desenvolveu um terceiro cérebro. E aí está hoje o nosso grande desafio para o desenvolvimento da liderança, que é o cérebro neocórtex. Então imagine que nós tínhamos um cérebro primitivo, né, lá no centro, né, que inclusive você observando uma figura, uma cauda que desce aqui na nossa coluna. Depois nós desenvolvemos uma segunda camada nesse cérebro cinzento maravilhoso que nós temos, que é o límbico, e uma terceira camada que somente o homem tem, que é o neocórtex. O neocórtex é o cérebro que possibilita que sejamos seres pensantes, possamos fazer conta, possamos fazer análises, podemos pensar, podemos refletir e podemos tomar a melhor decisão para a melhor situação. Mas é muito interessante porque quando nós falamos inteligência emocional, nós também precisamos trazer rapidamente, fazendo um link com a abordagem que eu fiz no nosso primeiro vídeo, ou seja, qual foi a construção da nossa liderança. A nossa liderança, historicamente, ela foi construída em cima de uma base do poder mandatório, né? Alguém manda e alguém obedece. Então vejam, quando nós olhamos a nossa história, nós também observamos que nós não fomos treinados para o desenvolvimento, o uso na realidade do nosso cérebro neocórtex. Nós fomos, durante toda a história da humanidade, quando nós observamos conflitos e guerras, nós podemos constatar que nós fomos treinados para o uso do nosso reptiliano. O que é o reptiliano? O cérebro do réptil, ataque ou fuga. Quando nós observamos um réptil, ele em situação de ameaça, ele pode nos atacar ou ele pode fugir, não é assim? E nós também. Por exemplo, quando nós sentimos ameaça ao atravessarmos uma rua, por exemplo, ouvimos um barulho, ameaça de um acidente, de você poder ser atropelado, o que nós fazemos? Fugimos, corremos. É o nosso cérebro reptiliano que nos protege de situações de ameaça. Então imagine que nesse processo onde nós não fomos, nem desde o nosso processo educacional, educados, né, para usarmos o nosso neocórtex, que é o cérebro da reflexão, do pensamento, do pare, vamos analisar a situação, vamos analisar o contexto para que nós possamos decidir qual a melhor decisão. Nós fomos desenvolvendo, na realidade, todo esse processo e fortalecendo esse processo, desde a infância, né? Quando nós temos pais educadores que são maduros, eles nos ensinam ao quê? Ao controle, né, desse processo de reação, como nós lidarmos com a nossa emoção. Mas muitas vezes temos também educadores ou pais educadores que são omissos também, né, que são permissivos. Então nós desenvolvemos um processo, na realidade, de inteligência emocional muito primário e perdemos a oportunidade de aprender a usar o neocórtex. Então vejam que hoje, quando nós olhamos para o processo de liderança, inteligência emocional, é muito comum nós observarmos que os líderes, né, líderes, quando eu digo líderes, homens, mulheres, independente do gênero, né, independente do sexo, nós temos uma tendência, na grande maioria das vezes, as grandes demandas hoje nas organizações, elas estão voltadas ao desenvolvimento da habilidade em lidar com o meio, porque inteligência emocional é a habilidade de lidar com as suas próprias emoções e com a emoção do outro, ou seja, que resposta eu dou ao meio que me circunda, né? Em situações de conflitos, em situações difíceis, situações problemáticas, muitas vezes nós identificamos que ainda nós somos muito imaturos nesse quesito, independente do cargo que nós ocupamos. E nós não podemos esquecer que o nosso processo educacional, em todas as instituições, em todas as áreas, seja educacional família, seja educacional escola, seja educacional órgão público, enfim, nós não temos essa disciplina. Ou melhor, algumas instituições, escolas já estão começando. São processos bem embrionários. Então, esse é o grande desafio, ou seja, ajudar um líder a desenvolver a sua inteligência emocional
baseada no neocórtex, ou seja, na sua capacidade única, que é nossa, do ser humano, de compreender primeiro uma situação, para depois agir, tomar a melhor decisão. E a partir daí, ele poderá desenvolver todas as outras habilidades que nós trataremos nos próximos vídeos. Primeira e próxima habilidade que nós vamos tratar no próximo vídeo será o processo de feedback. Mas para trabalharmos o processo de feedback, temos que trabalhar primeiro inteligência emocional. Ajudar um líder a encontrar o seu equilíbrio. Como? Através do autoconhecimento, através do processo dele saber quem é ele, quais são os seus valores. Se olhar nesse contexto que ele atua e entender quais são as respostas que ele tem dado para as situações mais adversas no dia a dia, como ele lida com a sua emoção. Ele tem temperança, ele tem controle emocional, ele sabe primeiro refletir, ou seja, usar o seu neocórtex, né, que é a parte frontal, que é a parte mais desenvolvida do homem, né, que somente nós temos, para que ele tome a melhor decisão, evitando assim que ele leve muitas vezes situações de conflitos para o lado pessoal, né, no processo inconsciente, porque a neurociência traz essa grande contribuição. 95% das nossas atitudes são inconscientes, somente 5% é consciente. Por isso que nós temos tantos conflitos e por isso que nós vivemos tantos momentos de arrependimento. Por quê? Primeiro agimos, ou seja, de uma forma reptiliana, de uma forma que damos uma resposta sem pensar, reativa, né? Muitas vezes atacamos o outro porque entendemos que o outro está nos atacando, que o que o outro diz, o que o outro nos dá muitas vezes como informação, como feedback, como resposta, é algo que inconscientemente nós entendemos como sendo algo para nós. E não conseguimos entender que aquilo é um contexto e precisamos entender aquele contexto. Lidar com a emoção é lidar e falar sobre fatos, entender um cenário, entender os fatos de forma racional, ou seja, como eles são de fato, mas não pela nossa emoção. O processo de coaching não é terapia, porém, durante o processo de coaching, existem momentos onde o coach percebe, relata que está vivendo um processo terapêutico, onde ele expande a sua consciência, onde ele consegue entender ele enquanto ser nesse mundo, a sua relação com o mundo, com o outro e de que forma ele vem se relacionando, para que ele encontre formas mais equilibradas, mais maduras de lidar com o mundo, com as pessoas e com as situações no dia a dia, contribuindo assim para que ele tenha sucesso em sua vida profissional e, consequentemente, com a sua vida pessoal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Se você gostou desse segundo vídeo, dá um like pra gente e compartilhe com outras pessoas, para que também possam participar dessa série sobre coaching, né? E trazendo como lançamento método Dédalo, coaching para líderes. E lembrando que o próximo vídeo eu falarei sobre feedback, uma ferramenta poderosa para a liderança. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada.